Por isso que eu queria que você falasse um pouco dessa situação da Primavera Árabe. Todo mundo ficou achando que ia ser que a onda democrática que tinha começado na década de 90 tinha chegado no Oriente Médio, mas não foi exatamente isso que a gente viu. Não, muito pelo A contrário. gente viu derrubar desses homens fortes, o Mubarak, essa gente toda, mas o que entrou no lugar foi outra coisa. Você acha que vai acontecer a mesma coisa na Síria? Olha, a gente costuma dizer que a gente não é futuro, eu não sou futuro, Não, é aquela coisa assim, do futuro, né? O futuro aponta. Eu acredito que, assim, né, o primeiro grande temor, né, que eu estava falando também, é quando, por que não, né, pode ser que a Síria se transforme numa nova Líbia. A gente não pode descartar isso. Embora eu acredite que não vá acontecer. Por quê? O pensamento da unidade pan-árabe, né, que está em decadência com a morte do Nasser, acaba, né, mas a sementinha, a raiz, ficou. Uhum. A raiz está lá, né? Então, a qualquer momento, ela pode... essa população, ela preza pela unidade territorial de seu país. Então, eu acredito, né, espero estar correta na minha avaliação, que não vai ser uma nova Líbia. Tá? Não vai ser abandonada por causa do povo sírio. Não é porque vem alguém de fora, como foi o caso do Iraque, que você teve a intervenção direta do Irã na queda do Saddam, você teve a invasão americana, né, que tipo assim, nós estamos arrumando a casa. Se configura um novo cenário hoje. Trump no poder, make America great again. Esqueçam qualquer coisa. Né? Ele até falou, a Síria, nós não vamos entrar na história dessa bagunça. Né? Ele falou, a Síria está uma bagunça, nós não vamos entrar nela. Então, já sinaliza um caminho. Irã enfraquecido, né? Totalmente. Né? O enfraquecimento do Irã, a queda do Assad foi resultado do enfraquecimento do Irã e da Rússia. Da Rússia não foi enfraquecimento, foi deslocamento de interesse e, no caso do Irã, foi enfraquecimento mesmo, né? Então, eu não acredito que haja, assim, no final das contas, se perca como uma Líbia. O que vai acontecer é até quando esses grupos vão estar unidos, porque eles ideologicamente são distintos. O HTS é o mais radical deles. Né? O HTS nasce de uma dissidência da Al-Qaeda. Né? A Al-Qaeda tem uma dissidência que é o Estado Islâmico. Então, olha, só piora. A dissidência só piora. Então, o que eu acho que vai acontecer é um longo período de guerra civil, né? Espero estar enganada, mas é o que tudo está sendo sinalizado, e que esses grupos vão começar a brigar entre si. E aí você vai ter a entrada de novos atores regionais, como a Turquia e o Catar. Então a tendência no médio e no longo prazo é você ter um reequilíbrio, talvez no estilo oligárquico de divisão de poder ali dentro, provavelmente. Provavelmente, né? Mas assim, quando você fala médio e longo prazo, é médio mesmo, né? Não o que eu vejo a curtíssimo prazo é uma lua de mel entre o HTS e a população, e a curto prazo, repressão. Né? Golani já indicou o que ele quer, a vitória da grande nação islâmica. A gente não pode esquecer essa frase. Era uma interferência religiosa que acontecia menos antes e tende a acontecer mais agora. Não havia interferência religiosa, fato é. Sim, mas aí o problema que eu fico pensando é Israel ali. Eu fico pensando porque você tem Golã no meio, Israel está numa política de... o Netanyahu adotou uma política Michael Corleone de resolver os problemas de Israel. Tipo, no final do filme você elimina todos os rivais de todas as famílias, né? De alguma maneira ele Eu acho que vai continuar. E se você tiver uma retórica islâmica muito forte para a Palestina nesse outro governo, vai ter mais outra frente de guerra. Pois é. Ou não. Pois é sempre uma incógnita tudo, né? A gente fica até receoso de falar fazer, porque a única coisa que eu consegui acertar ontem foi dizer que o Bashar estava indo para Moscou. Horas depois já confirmaram que está. Então eu espero continuar acertando, né? Vamos. Vou botar os búzios aqui. O que eu acho é o seguinte, né? Ele, nesse primeiro momento, vamos fazer um histórico, né? Quando o Hamas, né, que é um grupo
que surge da Irmandade Muçulmana, né? A Irmandade Muçulmana é um grupo jihadista. Então, o Hamas nasce desse grupo, né? Quando começa a Guerra Civil da Síria, a primeira coisa que o Hamas faz, que é aliado do Catar, né, ele fecha seu escritório na Síria. Quando começa a guerra em 7 de outubro, o Assad faz uma nota o Partido Baas faz uma nota muito tímida de uma imprensa controlada. Então, isso é significativo, dizendo que se colocava solidário ao povo palestino. Só. Você não vê mais nada. O HTS assume, ele vai manter essa política de banho-maria com Israel. Eu não vejo, vou ser muito sincera, eu não vejo como assim, Israel atacando pontos civis na Síria, como fez no Líbano e em Gaza. Não é interesse neste momento, muito pelo contrário, eu vejo que pode haver uma reorganização, né? E a gente finge que briga, como o Assad fazia, a gente finge que briga, um rosna para o outro em alguns momentos circunstanciais, como estava acontecendo. Israel só atacou alguns postos militares na Síria recentemente, ou chegava próximo de população civil, mas não atacava. Tipo assim, olha, eu estou aqui, né? Está marcando posição. Até porque o último Assad, ele era aliado dos inimigos históricos de Israel, né? Que era Irã. Sim. E também que era apoiado pela Rússia. Então, no primeiro momento, parece até uma coisa boa. Parece, mas a gente não sabe agora o desenrolar. Por quê? Porque o HTS é um grupo jihadista de um sunismo radical. O Irã é xiita. Então, inclusive, aí ontem, né, tem uma ambiguidade na fala do líder do HTS, quando ele disse ontem assim, a Síria era o Assad, né, o antigo regime, dividia o país em o sectarismo, reinava aqui o sectarismo. Ele falou em sectarismo, que dominava, era a política do governo. Ele disse que não vai ser sectário. Então, se ele diz que não vai ser sectário, ele pode se alinhar ao Irã, o que eu acho muito pouco provável, né? Então, ele vai... São perguntas, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Será que ele vai negociar? Se ele conseguir negociar Golã com Israel, por que os Assad não negociavam Golã? Né? Não tinha interesse. Golã é uma região de grandes opositores ao regime. É uma região drusa. A população de Golã é uma população contrária ao governo Assad. Em sua maioria são até comunistas, né? Você vai ter representantes, né? Pessoas que estão ligadas. A gente falar em comunismo no século XXI é meio, né, anacrônico, mas essa ideologia permanecia lá. Então, para os Assad, isso não interessava. Não sei, né, se vai depender muito do Netanyahu e do atual líder de como vai se desenvolver essa relação a partir de agora, né? E na questão internacional, eu não vejo que haja muita mudança neste momento. Elas podem acontecer, aí sim, a médio prazo, de curto a médio prazo. O grande problema hoje vai ser o problema interno. Sim, vai ser eles acertarem como é que eles vão criar um modus vivendi entre eles, quer dizer, os vitoriosos agora do processo de derrubada do regime do Assad. Ou seja, eles vão querer deixar todo mundo sossegado no entorno para acertarem contas entre eles próprios. Exatamente. E aí, né, você vê, né, o Hamas é um grupo de jihadistas, assim como o HTS. A pergunta que fica, mas o HTS em nenhum momento, por exemplo, revidou Israel. Estavam mais preocupados, né, em relação a Gaza, né? Em relação a Gaza, em relação ao sul do Líbano, não, mas em relação a Gaza. A pergunta é, eles vão continuar nessa política? Porque muitos membros desse grupo também passaram pelo Hamas. Então, assim, o que eu vejo?
Qual é o raio-x que eu faço? Internamente, uma lua de mel a curtíssimo prazo. Daqui a pouco, ou eles vão dividir a Síria de acordo com esses grupos rebeldes, o que eu não acredito que aconteça. Como se fosse uma federação? Entre eles, mas eu não acredito porque o povo sírio não vai permitir, né, o que o povo sírio hoje quer, né? Eu conversando com algumas pessoas. Já até emendo uma questão em relação a isso, professora. A gente estava falando mais cedo, né, que você conversou com sírios que estão no Brasil, que estão lá. Se eles têm essa preocupação dessa tomada por esse grupo com um viés religioso, né, um recrudescimento, por exemplo, das políticas em relação às mulheres, se existe um temor em relação a isso, porque a gente viu tanto nas ruas da Síria quanto até aqui no Brasil, em São Paulo, se não me engano, em frente à embaixada, havia sírios ontem à noite falando sobre isso. Tem um otimismo que vem dessa coisa de você ser libertado de um regime ditatorial, mas, ao mesmo tempo, tem aí umas questões que devem vir a seguir, né? Eu acho que esse grupo, ele vai fazer exatamente como o Talibã, em 2020, né? Chegamos ao poder, vamos tolerar, as mulheres vão ter seus direitos respeitados, salvaguardados. Só que hoje nós não vemos isso, não estamos vendo isso. No Afeganistão, as mulheres não podem mais falar. É proibido a elas falarem publicamente. É pesado, né? Historicamente, na Síria, você tem uma parcela da população islamizada. Quando eu digo islamizada, voltada aos princípios do Islã, mas você tem uma população, em sua maioria, laica. Então, você tem, né, vejam só, são 50 anos em que as mulheres trabalhavam, tinham uma vice-presidente, né, tinham participação política, voz ativa. Eu não vejo que, né, nesse momento, esse grupo vai mexer com isso. Mas eu conversando com pessoas, o que está se ouvindo, né? A grande pergunta é, o que vai acontecer às minorias? Nós começamos até a nossa conversa falando dela. Me surpreendeu muito ontem, né? Ontem eu estava perplexa. Acho que todo mundo que acompanha, tipo assim... Sim, foi muito rápido. Porque eu vi de madrugada uma nota, falei, como assim? Pensei que fosse fake, você vai, começa a investigar, começa a ligar. Né? Quando no sábado, na sexta para sábado, o Exército começou a debandar Damasco, falei, é uma questão de dias, na verdade estava sendo uma questão de horas. As pessoas alauítas, cristãos, estão dizendo o seguinte, nós não aguentávamos, estavam comemorando, e aí isso me chamou a atenção, cidades, né, cristãs, cidades alauítas derrubando as estátuas, eu vendo, né, conversando com pessoas e vendo colocações, agora nós podemos falar, porque antes eu não falava, porque eu temia pela minha família. Foi uma fala recorrente, né, de várias pessoas, de diferentes pessoas. Ao mesmo tempo, há uma outra preocupação. Muitos cristãos e alauítas saíram de Damasco, foram para uma determinada cidade, no sudoeste da Síria. Estão todos lá, e o que eles estão temendo? Um cerco à cidade. E aí uma carnificina. Por causa da questão religiosa. Por causa da questão religiosa. Isso é uma possibilidade, não agora, mas essa bandeira do Islã político, regendo, governando um país, ela não vai estar descartada. Né? Não podemos esquecer da frase do Giuliani. Né? Vai haver uma reação e uma guerra civil permanente.